Muito além de Virgulino Ferreira da Silva e Cristino Gomes da Silva Cleto, o cangaço nordestino é repleto de personalidades chaves, responsáveis por episódios significativos na história do país. Embora bastante famosos, Lampião e Corisco não foram os únicos personagens que marcaram a história do cangaço. Hoje vamos conhecer a história do Major Zé Rufino, considerado o maior matador de cangaceiros do bando de Lampião. Inicialmente sanfoneiro, afamado em Pernambuco, Zé Rufino foi convidado mais de uma vez para integrar o bando de Virgulino Lampião. O motivo por trás da insistência do rei do cangaço para que aquele humilde tocador de sanfona o acompanhasse pelas caatingas, não sabemos. Nascido em 20 de fevereiro de 1906, na cidade de São José do Belmonte, em Pernambuco, José Osório de Farias só tinha olhos para a música quando era criança. Com um latente dom para a arte, José se tornou sanfoneiro, ainda muito novo, e com seus belos arranjos e canções ficou conhecido em sua região como um dos sanfoneiros mais respeitados pelo seu talento. O pernambucano passou a ser chamado de José de Rufina, em referência à sua mãe, Maria Rufina. Assim, seu apelido foi cunhado, e para a posteridade ele ficaria conhecido pelo nome de Zé Rufino. Aspirante a artista, Zé Rufino chamou a atenção de Lampião, que o convidou a ingressar em seu bando. Porém, o sanfoneiro recusou as ofertas de Virgulino. E a partir deste momento, por ter rejeitado o cangaço, o rapaz percebeu que não poderia mais viver de sua sanfona no sertão pernambucano. Dessa forma, Rufino mudou-se para a Bahia, a fim de se tornar policial militar, ocupando em poucos anos o posto de tenente e, com sua patente, foi responsável pela morte de dezenas de bandidos em atividades nos sertões do Nordeste. A clara vantagem desfrutada pelo bando de Lampião na Bahia, quando imprimiu a marca célebre do cangaço às inexperientes forças volantes, foi alterada quando os sertanejos pernambucanos foram convocados para a campanha militar. Zé Rufino e os Nazarenos, como ficaram conhecidos, implacáveis e vingativos perseguidores de Lampião, engrossaram as fileiras militares embrenhados nas caatingas daquele estado, causando baixas consideráveis no bando cangaceiro. De acordo com alguns referenciais sobre o cangaço, José Rufino participou de inúmeros combates, tendo matado mais de 2 dezenas de cangaceiros, ganhando fama como um dos mais respeitados chefes militares na perseguição aos cangaceiros do outro lado do Rio São Francisco. No entanto, o cangaceiro que deu mais notoriedade ao volante José Rufino foi Corisco, conhecido também como Diabo Loiro. O militar também derrubou outros cangaceiros, conhecidos pelo nome de Meia-Noite, Pai Véi, Mariano, Barra Nova, Zeppelin, Canjica, Zebelê, entre outros. O fato pode ser comprovado, inclusive, pelas próprias palavras de Zé Rufino em entrevistas em preto e branco disponíveis em vários canais do YouTube. Porém, uma outra curiosidade importante foi uma entrevista realizada pelo célebre cineasta Glauber Rocha, pai do cinema novo brasileiro, conhecido por suas obras relacionadas ao cangaço, como O Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Quando Glauber tinha apenas 21 anos, em 1960, ele viajou até Jeremoabo, no interior da Bahia, para entrevistar o velho Zé Rufino, detentor de algumas glebas de terra na região. A entrevista era para o jornal Diário de Notícias de Salvador. Porém, o jovem Glauber já apresentava naquela época suas primeiras motivações pelo cinema, ao levar em sua companhia 3 amigos, dentre eles um ator e outro cineasta emergente da época. O interessante foi que Zé Rufino descreveu que, na sua juventude, detestava a polícia e os policiais.
E, de acordo com essa entrevista, comentou que isso se devia à violência que alguns militares praticavam de forma desenfreada contra os civis. Por conta desta opinião, Zé Rufino, mesmo tendo vários parentes como membros do aparato de segurança do Estado, quase chegou a fazer parte do bando de Lampião. Rufino narrou que, em algumas ocasiões, se encontrou com Lampião, frente a frente. E em um destes momentos, quando o chefe cangaceiro estava acompanhado com cerca de 80 homens, ele chamou o pernambucano para lhe acompanhar pela terceira vez. O convite foi descrito da seguinte maneira pelo major aposentado: Rufino, já 2 vezes lhe chamei para ser meu cabra, e você nunca quis. Agora é a hora, Rufino. Zé Rufino afirmou que recusou novamente, porém viu que Lampião não havia gostado nada da sua decisão e, para sair daquela situação, lhe disse que seguiria com seu bando, mas não naquele momento. O pernambucano alegou que tinha alguns negócios para resolver junto à sua mãe. E, por incrível que pareça, a demonstração de responsabilidade de Rufino em relação à sua genitora fez o cangaceiro refrear seu ímpeto e Lampião deixou o jovem seguir seu caminho. O ex-militar afirmou a Glauber que o grupo partiu devagar, com Lampião transmitindo ordens aos chefes dos seus subgrupos para que partissem ordenadamente, tal como uma força militar tradicionalmente organizada. Em 1936, em um período em que Lampião já vivia uma discreta decadência, Zé Rufino eliminou o bando de Mariano, um cangaceiro da velha guarda que acompanhava o rei do cangaço há 13 anos. O bando foi destruído em Cangaleixo, no sertão de Sergipe. Os homens de Mariano usavam roupas muito ricas, com peças de ouro e moedas de prata nos chapéus de couro, e suas cabeças foram expostas em vários locais, com o objetivo de provar à população que eles haviam sido eliminados. Um ano depois, Zé Rufino enfrentou os grupos de Lampião e Zé Sereno na fazenda Crauá, nos sertões nordestinos. Aparentemente, esse foi o último combate de Lampião. O cangaceiro, Barra Nova, foi morto no confronto e o soldado do volante Antônio Isidoro saiu ferido no braço. De acordo com a descrição do pesquisador Antônio Amauri Corrêa de Araújo, Barra Nova foi golpeado pelas costas, pois era o cozinheiro de plantão naquele momento. E durante o combate, o cangaceiro, Novo Tempo, também foi ferido. O bando de Lampião fugiu depois de garantir a retirada de Maria Bonita e das cangaceiras, Sila e Dulce. Posteriormente, em meados de 1938, o nome de Zé Rufino era tão conhecido que o próprio Lampião decidiu tomar providências contra o oficial. Assim, em julho daquele ano, o cangaceiro juntou seu bando a fim de planejar a execução do temido tenente. Porém, no comecinho do dia 28 daquele mês, enquanto Corisco se dirigia ao ponto de encontro, Lampião, Maria Bonita e outros 9 cangaceiros caíram na emboscada de João Bezerra, militar do estado de Alagoas, responsável pela operação que exterminou a principal liderança do cangaço. Repleto de raiva e mágoa, Corisco jurou que vingaria a alma de Lampião. E em agosto de 1938, a nova liderança executou o mais brutal homicídio da história do cangaço. Em meados de 1940, com o cangaço enfraquecido, Corisco e Dadá decidiram por abandonar o banditismo e planejaram sua fuga. Eles buscavam viver no anonimato, enquanto passavam pela Bahia, se hospedarem em uma fazenda por um tempo. Disfarçados de ciganos, Zé Rufino e sua tropa alcançaram Corisco, Dadá e uma menina, a quem a esposa do cangaceiro havia se afeiçoado, na região de Brotas de Macaúbas, na Chapada Diamantina. Dadá foi quem enfrentou o tiroteio e a ameaça do volante, tendo em vista que no fatídico 5 de maio de 1940, Corisco estava aleijado de ambos os braços.
Algumas fontes alegam que o objetivo da emboscada era a apropriação do montante de dinheiro que o casal de cangaceiros conduzia, acumulado em anos de rapina pelo sertão. Anos depois, em maio de 1968, a revista Realidade colocou frente a frente Dadá e o coronel José Rufino, responsável pela morte de Corisco. Ele, velho e doente, chorou ao vê-la. Dadá, forte, altiva, o perdoou. No entanto, o desmentiu, revelando que ele não matara seu marido em combate, e sim em uma emboscada, pois o Diabo Loiro, como o cangaceiro ficou conhecido, era incapaz de atirar naquela época devido à sua condição física. José Rufino, acometido de acidente vascular, morreu um ano depois, aos 63 anos, como aposentado da PM, vítima de infarto no mês de fevereiro. Porém, depois de enterrado, seu corpo foi perdido, já que Zé Rufino foi sepultado sem quaisquer registros que o identificassem. É isso.